Na semana passada eu encerrei o vídeo sobre alongamento falando da principal pergunta que a gente recebe aqui na clínica a respeito deles, que é justamente qual o melhor momento para fazer, se é antes, durante ou depois do exercício ou até em outra sessão. Para responder isso eu vou lidar aqui com alguns exemplos de estruturas que a gente tem no nosso corpo e que participam ou são afetadas também pelo alongamento. Por exemplo, a pele. Esse é um exemplo muito prático. Na hora que você faz o alongamento para frente da coxa, que é aquele tradicional de puxar o tornozelo em direção ao quadril, né? Trazer o calcanhar em direção ao bumbum, a gente está alongando a parte da frente do joelho. Se eu tenho uma cicatriz, por exemplo, na parte da frente do joelho, eu posso ter um prejuízo dessa flexão e eu não vou conseguir alcançar os graus finais de flexão de joelho. Ou seja, eu não vou conseguir alongar bem esse quadríceps. Então a pele ela precisa deslizar bem ao redor da articulação para poder permitir que o alongamento aconteça de forma eficiente. Então esse é só um exemplo. Agora, quais são as outras estruturas que acabam sendo, nesse caso, um pouco mais importantes? A gente tem um que é o sistema neurológico. Então, o ciático, por exemplo, é um nervo muito conhecido, né? Todo mundo já ouviu falar. Quando você faz um alongamento para a parte de trás da coxa, que você suspende a coxa no alto e puxa a ponta do pé para cima, você está tracionando também o ciático. É normal, às vezes, as pessoas sentirem um pouco de formigamento, um pouco de dormência no pé, porque o ciático está sendo tensionado. Essa tensão, eu vou representar o ciático aqui para o elástico amarelo, essa tensão é uma resposta, claro que o nervo ele não tem uma resposta elástica muito grande, mas ele tem um pouquinho, e essa tensão elástica que a gente promove no nervo é transmitida para o cérebro que leva de volta para o músculo, emite de volta para o músculo um comando de relaxamento. Ou seja, se eu estou fazendo alongamento e o sistema nervoso central está devolvendo uma mensagem de relaxamento, fazer o alongamento logo antes do exercício pode não ser a melhor opção. Logo depois do exercício, a mesma coisa. Se eu estou com o músculo muito contraído porque eu fiz um exercício muito intenso e eu forço uma intensidade de alongamento muito alta para mandar uma mensagem de relaxamento, ele também não vai ser tão eficiente. Ao mesmo tempo, a gente também está alongando nossos vasos sanguíneos. O músculo ele é recheado de vaso sanguíneo. A gente tem uma nutrição vascular quando ele está em repouso, ou seja, ele não dá tanta circulação para aquele músculo quando ele está em repouso. Quando ele está em atividade, quando a gente está exigindo aquela musculatura de uma forma mais eficiente, o corpo aumenta a rede vascular presente naquele músculo, simplesmente abrindo mais canais. É como se fosse um rio principal com os afluentes. Ele abre os afluentes para nutrir melhor aquele músculo. Ao mesmo tempo, se eu estou pegando esse músculo e estou alongando, então eu também estou alongando esses vasos que estão dentro do músculo. E aí o vaso sanguíneo, ele funciona igual um túnel. Olha só, ele tem as paredes igualzinho esse tubo aqui. Na hora que a gente estica esse tubo, eu aproximo as paredes. Ao aproximar as paredes, eu tenho menos fluxo sanguíneo percorrendo no vaso durante aquele instante. É igual um túnel com muitas faixas ou com poucas faixas. No túnel com mais faixas, vão passar mais veículos. Então, a minha ideia com o alongamento é aumentar ou é diminuir o fluxo sanguíneo? Se eu quero preparar o músculo para uma atividade, eu preciso aumentar essa rede vascular e não diminuir. Ou seja, o alongamento antes do exercício não parece já tão interessante, porque se eu quero preparar o músculo, eu preciso aquecer ele. Eu preciso trazer uma atividade leve e com uma intensidade interessante, uma repetição interessante, para que eu aumente a rede vascular e não diminua ela como o alongamento faz. E depois do exercício, se eu estou com o músculo cansado, com as células se recuperando, logo depois do exercício, também não é interessante eu tirar o aporte sanguíneo, porque eu vou levar menos oxigênio, vou levar menos nutrição para uma célula que está precisando disso ainda. Ou seja, imediatamente antes, imediatamente depois do exercício, não é recomendável que se faça alongamento. Eu sei que vocês conhecem um monte de gente que vai sair para correr na rua e se alonga. Existem particularidades que precisam ser respeitadas. E a intensidade do alongamento, ela também tem que ser relativa àquela pessoa, inclusive àquela atividade que ela vai fazer. Nós temos muito pacientes que, ao chegarem para fazer o tratamento, a gente precisa incluir o alongamento na rotina. E aí, como eu disse no último vídeo, essa rotina também envolve o que a pessoa faz em casa. Mas aqui, às vezes, a gente faz alguns alongamentos para poder alcançar o objetivo com o paciente. E isso é específico para aquela pessoa e a gente define isso na avaliação. Agora, se a gente fosse passar uma orientação para as pessoas,
tente fazer um alongamento separado da sua atividade principal. Se você faz uma musculação, se você faz uma corrida, não alongue naquele momento, imediatamente antes ou imediatamente depois. Espere algumas horas, faça num outro momento do dia ou no dia seguinte até, não tem problema. Para ganhar na amplitude articular, para ganhar esse alongamento, a gente não precisa fazer junto do exercício. Você pode prejudicar o seu desempenho durante a atividade ao invés de estar se ajudando. E aí você pode estar pensando assim, mas e o Pilates? O Pilates faz alongamento durante toda a aula, junto com o exercício. E aí isso vai ser assunto para o próximo vídeo. Hoje eu vou ficar por aqui mais uma vez. Tchau, tchau e até a próxima!